Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus. Amados, eu estava pensando há pouco nesse devocional que eu estou gravando e eu lembrei-me de uma brincadeira que sempre fazem acerca de mim com um versículo, porque eu cito sempre o mesmo versículo, né? Que é: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Quando vão me imitar, citam esse versículo. E eu estava pensando, né? Muitas pessoas conhecem este versículo e todos nós conhecemos. Ele está em João, no capítulo 11, no versículo 40. Mas as circunstâncias e o porquê foi dito isso e qual o resultado, né, de se obedecer à direção do Senhor Jesus daria. A realidade é que esse versículo, essas palavras foram ditas por Jesus numa situação onde Lázaro estava morto e Jesus vai até o túmulo e as irmãs Marta e Maria e mais um grande número de pessoas acompanham Jesus até lá. E chegando lá, antes de fazer o milagre, Jesus dá uma ordem um tanto quanto absurda, humanamente falando. Ele manda abrir o túmulo, ele manda tirar a pedra, abra o túmulo. Era algo fechado, calafetado, porque para não feder. Então Marta, a hora que Jesus dá essa ordem, diz: Senhor, já faz 4 dias que ele foi sepultado, já cheira mal. Se tirar a pedra, vai ser um mal-estar, vai ser algo difícil de se aguentar. E sabe, amados, e nessa circunstância, Jesus então diz: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ou seja, amados, é impossível uma pessoa dizer que crer em Deus e não obedecer uma direção que Ele está dando diante de uma situação que nós queremos ver mudada. Sabe, ela, tudo bem, ela queria ser consolada, ela nem acreditava, né, em tamanho milagre, na ressurreição de seu irmão que havia morrido, mas Jesus queria fazer algo muito maior do que ela pensava. E muitas vezes Jesus quer fazer na nossa vida algo maior do que nós pensamos, mas ficamos presos às circunstâncias e achamos muitas vezes que determinadas direções dadas pela palavra de Deus ou algo que Deus está falando no nosso coração é algo absurdo, algo humanamente impossível, que se for praticado vai causar um dano muito grande. Eu vejo isso em tantas áreas da nossa vida. Às vezes nós queremos, amados, ficar livre de uma situação ou ver um grande milagre, e Jesus está falando: vai lá, peça perdão para aquela pessoa, se retrate. Você olha assim: mas não fui eu que fiz nada para aquela pessoa, ela que fez mal para mim. Então nós olhamos as circunstâncias e deixamos de obedecer. Às vezes Deus toca no nosso coração e fala: entregue tal coisa para determinada pessoa, e nós relutamos, não, isso é muito importante para mim, isso custou caro, isso tem um valor muito alto, emocional, sentimental, e nós, amados, muitas vezes temos dificuldade, sabe, de ouvir uma direção de Deus, e às vezes até duvidamos daquela direção. Quando a ordem de Jesus é questionada por Marta, que era uma mulher que cria, que ele amava, que amava Jesus, que andava com Jesus, que Jesus ficava hospedado como homem, ele ficava hospedado aqui nesse mundo, na casa dela, né? Então era uma pessoa de intimidade, e ela duvidou da ordem que ele deu devido às circunstâncias que ela vivia. Sabe, amado, diante de situações tão difíceis, nós devemos de observar melhor a palavra de Deus e a direção que Ele está nos dando. Nós temos que ter na nossa mente: se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. E quando fala, se tu creres no quê? Na direção que eu estou te dando. Se tu creres na ordem que eu estou te dando. Se você tiver coragem de obedecer, então você vai ver a glória de Deus, algo maior do que você espera. Queridos, Deus, Ele tem prazer de nos abençoar, mas se tem uma coisa que Ele quer nos ensinar, é que obedeçamos a palavra dEle. Sabe, por que as pessoas têm tanto medo de dar o dízimo e buscam justificativa? Porque Deus não está falando, Deus não está falando. Sabe, amados, creia em tudo, porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Vamos olhar para esse versículo e saber: Deus vai fazer grandes coisas na vida daqueles que estão dispostos a obedecer ordens humanamente impossíveis. Marta acabou obedecendo, mandou tirar a pedra, tiraram, não fedeu,
mas não houve mais morte, houve vida. O seu irmão Lázaro ressuscitou. E eu quero dizer, é tempo de vida, mas para aqueles que decidem obedecer a palavra e a direção de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa acreditar e ver a glória de Deus.